Vamos juntos então, queridos. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Nós terminamos a última aula falando sobre estas propriedades, as quais são fundamentais, realmente muito importantes para a gente trabalhar alguns exercícios teóricos aí, tá? Comprinha casada, não pode esquecer disso. Comprinha casada entre natureza e orientação. Toda imagem real é invertida. E o caminho contrário também é válido. Toda imagem invertida é real. Comprinha casada. Outra comprinha casada. Toda imagem virtual é direita e também toda imagem direita é virtual. Toda imagem real, falando de espelhos, né? O único espelho que pode gerar uma imagem real é o espelho côncavo. Vimos isso na aula de sexta-feira. Toda imagem real é formada por um espelho côncavo. Porém, o espelho côncavo não gera apenas imagens reais. Nós vimos que ele tem um caso que ele gera imagem virtual, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice, né? Está bem pertinho do espelho, que por acaso é a aplicação mais próxima do nosso dia a dia de espelho côncavo, que é o espelho de maquiagem, o espelho do dentista, né? Que dá aquele zoom na imagem. E tem um caso especial quando o objeto está exatamente em cima do foco, que gera aquela imagem imprópria, que os raios luminosos ficam paralelos, os raios refletidos, eles não se encontram, tá? Então tomem cuidado, são frases parecidas, mas são diferentes. Toda imagem real é formada por um espelho côncavo, mas nem toda imagem de espelho côncavo é real, tá bom? Toda vez que o exercício falar para você que a imagem ela foi projetada numa tela, no anteparo, numa parede, tá? Tenha certeza que toda imagem projetada é uma imagem real. Se ela é real, ela é invertida. Se foi gerada por um espelho, é um espelho côncavo. Quando a gente estuda lentes, a gente vai ver que lente também tem dois tipos de lente, lente convergente e lente divergente. Aí uma vai gerar a imagem real, outra gera a imagem virtual, tá? Mas perceba a quantidade de informações que a gente tem, por exemplo, só falando que a imagem é projetada. A gente conclui três coisas. Se ela é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é real, ela é também formada por um espelho côncavo. E estes detalhes dessas propriedades aqui vão ser muito importantes na hora da gente fazer as continhas na equação de Gauss, na equação do aumento linear. Tá bom? Então, pessoal, vamos tratar hoje especificamente sobre a equação do nosso grande amigo, príncipe dos matemáticos. Você tem noção de alguém ser conhecido com esse apelido? Pouca pressão, né? Johann Carl Friedrich Gauss, um bom alemão, final do século XVIII, início do século XIX. Gauss conhecido como príncipe dos matemáticos. Você, com certeza, já viu esse nome e trabalhos desse cara por aí. Vamos só relembrar de duas coisas bem rapidinhas. Este ano, quando você estudou os gloriosos números complexos, que um amigo meu chamava de números perplexos, né? Os números complexos têm muitos detalhes lá que você estudou no começo do ano, no segundo bimestre, né? E quando você vai desenhar no plano, entre aspas, cartesiano, dos números complexos, né? Você desenha lá o afixo, que é aquele pontinho, parte real, parte imaginária, aí desenhava o módulo, calculava o argumento, que era o ângulo. Opa, lembra disso? Tudo isso você fazia num plano que fazia as vias do plano cartesiano, mas ele não chamava plano cartesiano. Você lembra o nome desse plano? Alguém lembra? Plano de Argand-Gauss. Plano de Argand-Gauss em homenagem, obviamente, ao nosso amigo Carl Friedrich Gauss. E a outra história que todo mundo conhece de Gauss, além dos seus trabalhos aqui em ótica, né? A equação dele era uma consequência da semelhança de triângulos. Se a gente tivesse um pouquinho de tempo, a gente poderia mostrar lá na raça, ela não é tão difícil. Mas tem aquela história do Gauss conseguir fazer a soma, né, dos 100 primeiros números naturais, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 98, 99 e 100, em um minuto ali, quando ele tinha menos de 10 anos de idade, né? Para quem nunca ouviu essa história, Gauss estudava na Alemanha, o professor aquele dia de matemática estava com o saco cheio, não queria dar aula. Imagina, tipo, primeira série, né? Primeiro aninho e tal. Coloca na lousa o problema lá. Pessoal, quero que vocês determinem aí para mim quanto é 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. E eles não tinham cadernos na época, eles tinham umas lousas pequenininhas, né? E quando eles terminavam de fazer a atividade, né, eles pegavam a lousa e batiam na mesa para avisar o professor, né?
E o professor imaginando que a molecadinha de primeiro ano ia ficar uma aula inteira, obviamente, né? Enroscada nesse exercício de uma soma muito grande, né? Colocou o pé na carteira, começou a ler o seu jornal, ficou de boa. Passa um minuto e pouco, ele ouve. Era o Gauss. Aí chegou perto do Gauss. Gauss, você está com dúvida, filho? Não, é que eu terminei mesmo, professor. E estava certo, né? Gauss não sabia progressão aritmética, mas a forma como Gauss buscou a resolução, né? Foi uma resolução muito bonita, chamou a atenção do professor, tanto que ele acompanhou aí o desenvolvimento do Gauss, desenvolveu coisas diferentes com ele e ajudou a Gauss a se transformar, lógico, no matemático que a gente conhece, né? Só para relembrar, né? Gauss escreveu tipo assim, né? Soma S era o soma 1 mais 2 mais 3 e vai-se embora a cacetada até 98, 99 e 100, certo? Aí o que Gauss percebeu? Gauss percebeu uma simetria da coisa aqui, né? O que ele percebeu? Se você soma os extremos, sempre vai dar o mesmo valor. 1 mais 100, 101. Se você somar 2 com 99, dá 101. Se você somar 3 com 98, dá 101. E se você vai fazendo assim para os termos simétricos, você percebe que você soma 50 vezes o número 101. E se você multiplicar 50 por 101, você chega no famoso resultado de 5.050. 5.050 como sendo a soma dos 100 primeiros números naturais. Se você usa a formulinha de PA, que você já aprendeu, relembrou esse ano, A1 mais a n, que multiplica a n dividido sobre 2, dividindo por 2, né, melhor dizendo, você chega no mesmo valor. O negócio é que foi um PA de 9, 10 anos e 1 minuto que fez um negócio diferente, né? Esse é o cara, esse é o nível do cara que a gente está estudando, só para você ter noção, né? Então, por semelhança de triângulos, pessoal, desenhando os raios fundamentais que nós estudamos semana passada, Gauss chegou nesta equação super simpática, bacana, bonita e cheirosa, tá? Olha aqui, ó, famosa equação da fimose. Lembra da equação da fimose? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. É, pessoal, tem coisas que você não esquece, né? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha, famosíssima equação de Gauss. Muito mais importante do que saber a equação é você saber o que cada carinha representa e quais são os sinais que eles assumem dependendo de cada situação, e é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Mas falando do significado de cada cara aqui, pessoal. F é a distância focal do seu espelho. É algo que vem de fábrica, ok? Depende da curvatura do espelho. Não se esqueça, pessoal, que existe uma outra distância no espelho, que a gente viu semana passada, que é o raio de curvatura. O raio de curvatura é a distância do centro de curvatura até o vértice, até o espelho. A distância focal F é a distância do ponto focal F até o espelho, até o vértice. Pela simetria da bagaça, vimos semana passada que o foco, a distância focal, é metade do raio de curvatura, R sobre 2. Então, se o exercício te der o raio, não pode jogar aqui direto, tá, irmão? Senão você vai para o raio que o parta. Pega o raio, divide por 2 para você chegar na distância focal, tá bom? Esta letrinha P que está aqui é a distância do objeto até o espelho, que obviamente você pode mudar dependendo das circunstâncias. A distância P', que é essa vírgula voando, esse apóstrofe, a gente usa muito em matemática e física o símbolo da linha. Esse cara é a distância da imagem até o espelho, tá? Crianças, pelo amor de Deus, para resolver esse cara, é inevitável você somar ou subtrair frações, tá? Não tem como fugir disso. Não tem como. Você não pode inverter tudo de uma vez. Fica foco é igual a P mais pelinha. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um crime contra a matemática. Cada vez que você faz isso, morre um urso panda na China, tá?
Então, para você isolar algum dos caras aí que você vai precisar, dependendo das circunstâncias do exercício, você vai ter que fazer soma ou subtração de frações. Então, é NNC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coisas que a gente tem que estar muito tranquilo com relação a isso. Tá? Antes de resolver exercícios, vamos falar sobre os benditos sinais. Convenção de sinais. Cada letrinha, F, P e P', tem um sinal associado, positivo ou negativo, dependendo das circunstâncias dos nossos espelhos. Preste atenção. Estes caras, estes sinais não são dados para você. Você que tem que carregar no seu coração e fazer as substituições adequadas, dependendo se vai ser realmente negativo ou positivo. Tá? Nenhum exercício vai falar, use isso aqui como sendo menos tanto. Não, você tem que saber. E se errar o sinal, irmão, esquece. Não adianta arrumar depois, no final, você já perdeu o exercício. Cuidado, hein? Então vamos lá. Vamos falar sobre os sinais da distância focal, que é o F. Apesar de ser uma distância e no nosso mundo normal, por assim dizer, né? Não existe distância negativa, né? Daqui até o Paládio é menos 8 quilômetros. Não existe isso, né? Mas para a convenção de sinais dos espelhos, nós temos distâncias negativas, sim. Para o espelho côncavo, para todos os espelhos côncavos, a distância focal será um valor positivo. Para todos os espelhos convexos, as distâncias focais serão negativas. Por quê, professor? Porque o espelho convexo possui os pontos focais virtuais, atrás do espelho. Então, a gente carrega esta informação do ponto ser virtual, estar atrás do espelho, transformando essa informação numa distância negativa. Se for espelho convexo, usar distância positiva, irmão, brown. Acabou o exercício. Temos que colocar a distância negativa de cara, distância focal para espelho convexo negativo. Tá? Então, existem duas opções aqui e você precisa entender a diferença. Se por algum acaso o exercício te dá de cara, que é um espelho convexo, e dá o valor da distância focal, é um dado no enunciado, quando você for substituir na equação de Gauss, você já tem que substituir com o valor negativo. Por quê? Porque foi um dado do exercício. Agora, se ele falou para você que é um espelho convexo, e ele te deu, por exemplo, o P e o P', as duas distâncias, e pede para você calcular a distância focal, naturalmente, preste atenção nisso, naturalmente, pela sua conta, a distância focal tem que sair negativa, sendo um espelho convexo. Então, essa é uma forma de você saber se você fez cagadinha ou não. Entende? É espelho convexo. Substituir P e P' na equação de Gauss, fiz a conta e isolei a distância focal. Deu um valor positivo? Está errado. Porque se é espelho convexo, naturalmente na sua conta, a distância focal deve sair negativa. Cuidado com esta informação, tá bom? A distância do espelho até o objeto, pessoal, que é a distância P, com esse cara você não precisa se preocupar. Esse cara sempre será positivo, tá bom? Nós não trabalhamos, pessoal, aqui na ótica do ensino médio, com objetos virtuais, tá? A gente só trabalha com objetos reais. Por isso, a distância P sempre será um valor positivo, independente do espelho, independente do que estiver acontecendo, esse cara sempre positivo, um cara menos para você se preocupar. Agora, o P', que é a distância da imagem até o espelho, esse cara também tem sinais. Cuidado! Já vi muita gente escrevendo em prova e fazendo as contas através dessa conclusão que a pessoa tirou de algum lugar, que P' é positivo para espelho côncavo e P' é negativo para espelho convexo. Isso não é totalmente verdade. E por não ser totalmente verdade, não é o ideal você lembrar dessa forma, porque isso vai te confundir. Associe positivo e negativo em relação ao espelho para a distância focal. Isso sim. Distância focal positiva é côncavo, distância focal negativa é convexo. Agora, o P', a distância à imagem até o espelho, não depende do espelho. Depende do quê? Depende da natureza da imagem. Se a imagem for real, se a imagem for projetada,
Se a imagem for invertida, o P' tem que ser um valor positivo, tá? Imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Por que não dá certo dizer, professor, que o P' positivo é do côncavo e o P' negativo é do convexo? Perceba, o convexo só gera um tipo de imagem, nós conversamos sobre isso na última aula. Espelho convexo só gera imagem virtual, direita e menor. Então, para o convexo daria certo o P' ser sempre negativo, mas para o côncavo não. Porque o côncavo ele gera, dependendo da posição que o objeto está, tanto imagem real como imagem virtual. Entende? Então, como o côncavo ele traz essa exceção, é melhor você não associar o sinal do P' para o espelho. Associe o sinal do P' para a natureza da imagem. É mais garantido. Entende? P' positivo, imagem real, P' negativo, imagem virtual. Velho, a coisa mais importante da equação de Gauss é esse slide. Fazer continha, lembrar da equação, todo mundo lembra. Agora, não se confundir com sinais, já não é todo mundo. Tá? Mas você não vai se confundir porque você é meu aluno. Esse cara resolve exercício para você. Tá bom? Tudo bem até aqui, criançada? Beleza? Podemos fazer os nossos exemplinhos de hoje? Posso pedir a sua participação ativa aí, rabiscando aí no caderno, me mandando o que você está fazendo passo a passo, seja com resultado ou com dúvida? Sim ou não? Então vamos lá. Exemplo número 1. Um espelho côncavo de distância focal 15 centímetros está 10 centímetros distante de um objeto real. Determine a posição, a natureza e a orientação da imagem que foi gerada. Pessoal, avalie quem foi fornecido no enunciado. Já substitua os sinais desses caras que foram fornecidos. Jogue na equação de Gauss, você vai descobrir a posição da imagem, ok? Pelo sinal do P', que é o cara que está faltando, você descobre a natureza e pela natureza você descobre a orientação, que é a compra casada que a gente sempre faz. Posso dar 2 minutinhos para você fazer? Beleza? Eu vou fazer aqui também, porque eu não lembro a resposta. Qualquer coisa me dá um toque, o chat está liberado. Tá bom? Vamos lá, trabalhando. Pronto, já acabei. Você já também já acabou? Tem resposta chegando aqui. Essa distância está certa, Pedro. Agora só conclui para mim qual é a natureza e qual é a orientação da imagem, tá bom? Mas a distância está certinha. Bora lá, criançada. Mais um tempinho aí para você. Beleza, tem algumas respostas chegando aqui. Mais um tempinho para você, pessoal. Vamos lá, trabalhando um pouquinho. Confio em você, manda bala.
Deu aí ou não? Já tem resposta chegando. Pedro, tudo certinho. Isa, tudo certinho também. Muito bem. Show de bola. Como eu disse, pessoal, antes de você fazer as substituições, Melissa, tá certinho sua distância também, tá? Só conclui depois natureza e orientação, tá bom? E não esquece da unidade, tá? Pelo enunciado, pessoal, a gente tem que avaliar quem é quem e substituir os sinais corretamente antes de fazer continha, né? Então, se é um espelho côncavo, está no enunciado. Se é um espelho côncavo, a distância focal é um valor positivo, certo? Pela convenção de sinais do slide anterior. Então, é mais 15 centímetros. Professor, pode usar centímetro? Pode, não tem nenhum problema. Contanto que todo mundo esteja em centímetros, não há problema nenhum. Aliás, é a distância, é a unidade de distância mais comum que a gente usa aqui na ótica, nessa parte, tá? Não tem nenhum problema usar centímetro. Este espelho está a 10 centímetros distante do objeto. Então, a distância do objeto até o espelho é a letrinha P. E o P é sempre um valor positivo, com esse cara você não se preocupa, 10 centímetros. Quando o exercício pergunta a posição da imagem, o que é posição da imagem? É a distância da imagem até o espelho. Concorda comigo? Então, ele quer saber o pelinha. Natureza, pessoal, se ela é real ou se ela é virtual. A natureza da imagem está associada ao quê? Do slide anterior, vou até voltar aqui, ó. Está associada ao sinal do pelinha. Percebe? Então, o sinal do pelinha vai determinar se a imagem é real ou virtual, que é a natureza. E a natureza, pela aula da semana passada, determina a orientação. Compra casada. Se é real, vai dar invertida. Se é virtual, vai dar direita. Perfeito? Então, tendo os sinais e as letrinhas adequadas, vamos jogar no Gauss. Tá aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Distância focal é 15. Distância do objeto até o espelho, 10. 1 sobre P', quero saber. Para isolar o 1 sobre P', vou pegar este 1 sobre 10 que está aqui, passa para o outro lado, ele passa negativo. Ficamos com 1 sobre 15 menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre P'. Perfeito? Como eu disse, pessoal, vai cair em soma ou subtração de frações. Vamos tirar o MMC. O menor número que está na tabuada do 10 e do 15 ao mesmo tempo é o 30. Fatora lá pelos números primos, você já está que nem eu, careca de saber. Chegou no 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2. Copia o sinal, menos. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Perfeito? Continhas, 2 menos 3. Agora você pode fazer aqui em cima direto, tá? 2 menos 3 menos 1. O denominador você copia 30. Isto é igual a 1 sobre P'. Você multiplica em cruz e vai para o abraço. O P' vale menos 30 centímetros. Este sinal tem que fazer parte da resposta. A imagem está 30 centímetros distante do espelho. Ok, mas o que este sinal representa, pessoal? Se o P' é negativo, a imagem é virtual. Virtual, está atrás do espelho. 30 centímetros atrás do espelho. E se ela é virtual, com certeza ela é direita, pela contrinha casada, né? Pessoal, descobrir o 30 centímetros, este valor, não havia outro jeito a não ser fazendo a continha. Porém, com uma análise mais qualitativa e não tanto quantitativa, nós conseguiríamos saber que esta situação gerava uma imagem virtual e direita. Por quê, professor? Vamos pensar junto um negocinho aqui e ajuda a gente a relembrar da aula de sexta-feira, que eu espero que você tenha assistido. Vértice, foco, centro. Perfeito? Qual é a distância focal deste espelho? 15 centímetros, está no enunciado. Então, a distância do foco até o espelho, 15 centímetros. Perfeito? Qual é a distância do objeto até o espelho? 10 centímetros, também está no enunciado. O que isso quer dizer, pessoal? Que o objeto está aqui assim, mais ou menos. Ou seja, é aquela última posição relativa que nós estudamos sexta-feira. O objeto está entre o foco e o vértice. Se você lembrar ou desenhar os raios fundamentais, esta posição do espelho côncavo, o objeto entre o foco e o vértice,
é a única posição que gera uma imagem virtual. Se é virtual é direita e por acaso no espelho côncavo ela fica maior, né? No convexo é virtual, direita é menor, porque amplia o campo de visão, espelho retrovisor, espelho de garagem, certo? Esse é o espelho convexo. Mas o côncavo, quando o objeto está bem pertinho do espelho, é o espelho de maquiagem, é o espelho de dentista que amplia a imagem. O tamanho a gente vai aprender a calcular na aula de quinta-feira pela equação do aumento linear. Mas pela análise das distâncias, a gente já conseguia descobrir pelo menos que a imagem era virtual e por consequência direita. Descobrir o 30 não tinha jeito, tinha que ser por graus. Percebeu como as coisas se encaixam? Beleza, criançada? Tranquilo até aqui? Podemos fazer o exemplo 2? Vamos lá? Exemplo 2, gostaria que você rabiscasse aí também. Vamos juntos. Um espelho convexo gera uma imagem a 4 centímetros de si, quando um objeto real é colocado a 20 centímetros dele próprio. Determine a distância focal deste espelho. Avalie os sinais de cada cara, veja que espelho é, tudo bonitinho, para você substituir adequadamente na equação. Posso te dar mais 2 minutinhos para você fazer? Vamos lá, coragem. Já tem resposta chegando. Show de bola, muito bom. Pedro, Melissa, certinho. Pedro, só toma cuidado aí com relação ao sinal, tá? Mas Melissa, o seu tá 100% certo, muito bom. Isa, certinho, muito bom, querida, parabéns. Algumas coisas, pessoal, em física, em matemática também, mas em física especialmente. Não é que a gente sabe o resultado final, entenda isso. Não é que a gente sabe o resultado final. Mas a gente tem que antecipar, prever alguma coisa do resultado final. Às vezes um sinal, às vezes um intervalo de valores. Algumas coisas a gente consegue prever avaliando a física do fenômeno. E isso é muito importante, pessoal, para você saber no resultado final se ele está coerente com aquilo que você sabia ou não. Agatha, tá certinho, parabéns. Só não esquece da unidade, tá? Por que eu digo isso? Você bateu o olho, pessoal, você leu que é um espelho convexo, certo? No espelho convexo, ele está perguntando o quê? Ele está perguntando distância focal. Velho, distância focal de espelho convexo é um valor negativo, menor do que zero. É a convenção que a gente viu no começo da aula. Percebe? Então, tá fazendo exercício. Você já sabe isso. Então, naturalmente, como eu disse, a sua distância focal tem que sair negativa na conta. Se não saiu negativa, não é que necessariamente você só errou o sinal e o valor está certo.
refaça a conta. Entende? Então, é um jeito de você prever, antecipar a resposta final. E se aparecer uma coisa que não está coerente com aquilo que você já tinha concluído, refaça, que às vezes tem cagadinha para ajustar. Isso em física é muito comum, tá? Então, avaliando o que o enunciado me deu, pessoal, é um espelho convexo, como nós dissemos aqui. Distância focal é um valor negativo, e como ele não deu o valor, ele está perguntando, naturalmente a conta vai determinar uma distância focal negativa. A gente vai confirmar isso. É um objeto real, como sempre, distância P do objeto até o espelho maior do que zero. E esse P vale 20 centímetros, certo? Ó, o espelho convexo gera uma imagem a 4 centímetros de si. A imagem está a 4 centímetros do espelho. Esse cara é o P'. Quando o objeto real é colocado a 20 centímetros dele próprio. Então, o P vale 20 centímetros. Agora, o espelho convexo, pessoal, e aí como as coisas se encaixam? Desde o começo do estudo dos espelhos até agora, as propriedades são utilizadas aqui na hora dos cálculos. Não podemos desvencilhar as aulas de quinta e sexta-feira de semana passada. O espelho convexo só gera imagem virtual. Só, não tem nenhuma outra opção. Então, se é uma imagem virtual, com certeza o P' é negativo. É a propriedade que a gente viu no começo da aula. E como o exercício nos deu o valor do P', a gente já tem que colocar o valor ajustado do sinal. Percebe? Então, saber, pessoal, que todo espelho convexo gera imagem virtual é fundamental na hora de você resolver exercício de Gauss. Porque se você esquecer e colocar 4 centímetros positivo, você vai errar o exercício. Não tem como você ajustar o resultado no final. Tá? Então, o P' para a gente substituir tem que ser menos 4. Menos 4 centímetros. Por quê? Porque a imagem é virtual, a distância dela até o espelho P' será negativa. Perfeito? Com esses caras, a gente substitui Gauss para calcular a distância focal. E que, naturalmente, repito, dará positiva. Dará negativa, perdão. Porque é um convexo. Olha aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', equação da fimose. 1 sobre F é igual. Distância do objeto até o espelho é P, valor positivo 20. P', distância da imagem até o espelho negativa, nesse caso, menos 4 está aqui. Regrinha de sinal bonito, mais com menos, menos. Por isso que ficamos com 1 sobre 20 menos 1 sobre 4. Percebeu? Tira o mínimo. Mínimo entre 20 e 4 é o próprio 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 1, 1. Copia o sinal. Menos. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Agora você subtrai em cima. 1 menos 5, menos 4. Olha aqui, olha o sinal aparecendo. Menos 4. Menos 4 sobre 20. Então, você tem 1 sobre F, não esquece do lado esquerdo, né? 1 sobre F igual a menos 4 sobre 20. O que você vai fazer aqui? Ou você inverte as duas frações, né? Inverte de um lado, inverte do outro. Ou você multiplica em cruz, isola a distância focal. Gosto do freguês, tá bom? Distância focal F dá 20 sobre menos 4. Tem que carregar o sinal. E realmente deu negativa, menos 5 centímetros, como a gente já antecipou no slide anterior. Percebe? Naturalmente, chegamos numa distância focal negativa. Tá? Tudo bem, criançada? Beleza? Então, como eu disse, fazer a continha é importante? É importante. Mas se a gente substituir os sinais de forma equivocada pela convenção, azeda tudo. Então, guarde distância focal positiva para côncavo, distância focal negativa para convexo. P, distância do objeto até o espelho, sempre positivo. P' não depende do espelho, pelo amor de Deus. P' depende da natureza, da imagem. Distância da imagem até o espelho positiva para imagens reais. Distância da imagem até o espelho negativa para imagens virtuais. Com isso, substitua os valores adequadamente. Tome cuidado com os mínimos para você descobrir a incógnita que está faltando. Quinta-feira veremos a equação do aumento linear, tá? Que relaciona quantas vezes a imagem é maior do que o objeto.
E exercícios matemáticos, algébricos de espelhos esféricos, vira e mexe juntam essas duas equações, né? Tanto aumento linear como Gauss, os nossos dois braços matemáticos aí dos espelhos esféricos. Tá bom? Queridos, por hoje é isso então. Agradeço a sua presença, a sua participação. Resolva de novo esses exemplos, faça a tarefinha que a gente combinou. Eu acho que ela não cobra aumento linear. Deixa eu dar uma confirmada aqui, para você não precisar usar a equação do aumento linear. Foi os 55 e os 58 que eu pedi, né? Então é assim, ó, perceba, o 55, pessoal, que é da Estadual do Rio, da página 47, ele usa o aumento linear. Eu achei que era tempo de eu falar do aumento linear hoje, mas não precisa correr, tá? Então, o 55 faz só depois da aula de quinta-feira, não tem problema nenhum, tá? O 58 dá para você fazer hoje, tá? Então, até o 59 dá para fazer. Mas o 55 deixa para depois da aula de quinta, quando a gente tiver a equação do aumento linear. Pode ser assim, combinado? Beleza, então, bonitinhos. Fiquem com Deus. Quinta-feira a gente se encontra de novo para a gente fazer mais continhas aí. Tá bom? Beijinho de luz, tamo junto. Se cuidem e juízo, hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, prof. Alô, professor. Falou, meus amores. Prof, só uma pergunta. Fala, meu bem. Quinta-feira vai ser